Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal sobre saúde e educação. Eu sou Josiane, farmacêutica e professora do Instituto Magister. Esse vídeo de hoje é sobre Juliano Moreira. E aí, o que você conhece sobre a vida deste homem que causava verdadeiro fascínio, admiração e respeito nos colegas, alunos e demais pessoas que o cercavam? Vamos a essa história impressionante. Aproveita e já se inscreva aqui, curte e interage conosco nas redes que estão na descrição. Espero muito que gostem. Juliano Moreira nasceu em 6 de janeiro de 1873. Ele era filho de Galdina Joaquina do Amaral, que era uma negra, e Manuel do Carmo Moreira Júnior, que era português. Ele nasceu em Salvador, na Bahia. Aos 13 anos de idade, em 1886, morre a sua mãe, que trabalhava na residência do Barão de Itapuã, que percebia a inteligência excepcional e promissora de Juliano Moreira e o estimulou a se preparar para ingressar na restrita e difícil Faculdade de Medicina da Bahia. No 5º ano do curso, ele era interno de moléstias cutâneas na Clínica Dermatológica e Sifilográfica. E em 1891, com 18 anos de idade, ele conclui o curso de medicina com a tese Etiologia da sífilis maligna precoce. Ele era um profundo estudioso da demência causada pela sífilis. Sendo negro, pobre, em uma sociedade altamente escravocrata, aos 18 anos, na sua defesa, ele já dizia: quantas são as raças? Onde termina a raça branca? Onde começa a amarela? Onde acaba? Onde começa a preta? Em 1891, ano da sua formatura, ele foi trabalhar como médico assistente no Hospital Santa Isabel, em Salvador, e também atendeu várias pessoas carentes residentes em cidades próximas de Salvador. Em 1894, ele foi aprovado por concurso como preparador de anatomia médico-cirúrgica. Extremamente estudioso e dedicado, ele logo se tornou um brilhante dermatologista e descreveu pela primeira vez a hidroa vacciniforme, que é uma fotodermatose rara, e publicou no British Journal of Dermatology em 1895. Ele foi o primeiro a usar o microscópio no estudo do micetoma, do Gondum e do Ainhum. Ele também foi o primeiro a realizar a punção lombar na Bahia, para estudo do líquido cefalorraquidiano em tabes dorsales, sífilis cerebral, demência paralítica e em meningites. Sobre o estudo do Ainhum, ou dactilólise espontânea, escreveu o médico Afrânio Peixoto, seu amigo, admirador. Por ele foi efetuado no laboratório do Dermatologium do grande dermatologista alemão professor Unna o estudo anatomopatológico mais completo até hoje existente do Ainhum, sendo sua monografia publicada em alemão um dos trabalhos feitos por brasileiro mais citado no estrangeiro. Essa foto mostra Juliano Moreira ao lado do médico João Francisco Silva Lima, que era português, mas estudou medicina na Bahia e foi o primeiro a descrever, décadas antes, o Ainhum. Estudioso, talentoso, dedicado à sua causa, logo Juliano se uniu às inteligências do seu tempo, como Alfredo Brito, Nina Rodrigues, Pacheco Mendes, dentre outros,
e em 1894 fundaram a Sociedade de Medicina e Cirurgia e a Sociedade de Medicina Legal da Bahia. Em 1895, Juliano Moreira identificou o botão endêmico dos países quentes, chamado depois de leishmaniose cutâneo-mucosa, aqui na Bahia. Foi ele que descreveu. E publicou trabalhos sobre leishmaniose tegumentar, com o detalhe de que ainda não se conhecia o micro-organismo que viria a ser descoberto e identificado anos mais tarde, a partir de 1903. Vivendo em um meio altamente escravocrata, em que predominava a ideia de que muitas doenças tinham como causa a miscigenação, Juliano Moreira defendia exatamente o contrário. Ele era minoria, né? Ele defendia de que não havia relação com a miscigenação, mas sim com o alcoolismo, a sífilis, as verminoses, as condições sanitárias e educacionais adversas. Muito querido pelos alunos da faculdade, em maio de 1896, aos 23 anos de idade, ele fez o concurso para professor de clínica psiquiátrica e doenças nervosas da Faculdade de Medicina da Bahia, com a tese de cinesias arsenicais. Ele fez a prova prática, fez a prova didática, fez a defesa de tese e, com sua modéstia e genialidade, ele obteve 15 notas 10. Foi um dia de festa para os alunos, que ficaram felizes com a sua vitória. Foi uma luta árdua contra a inveja, o preconceito, e não seria fácil para o jovem médico negro Juliano Moreira vencer um concurso numa instituição com fama de racista frente a uma banca examinadora majoritariamente escravocrata. Em seu discurso de posse, ele falou: "Subi sem outro bordão que não seja a abnegação ao trabalho, eis o que há de mais escabroso. Em dias de mais luz e hombridade, o embaçamento externo deixará de vir à linha de conta. Ver-se-á então que só o vício, a subserviência e a ignorância são que tisnam a pasta humana quando a ela se misturam. A incúria e o desmazelo que petrificam dão àquela massa humana aquele outro negror." A Bahia foi só o começo. Não demorou muito para ele ganhar o mundo e tornar-se o mais importante psiquiatra brasileiro. Agora, já professor da Faculdade da Bahia, ele realizou diversos cursos internacionais, viajou bastante pelo mundo, cursos relacionados, a doenças mentais, clínica médica, anatomia patológica, visitou laboratórios, visitou hospitais, visitou clínicas psiquiátricas, manicômios em diversos países como Alemanha, Inglaterra, Escócia, Bélgica, Holanda, Itália, França, Áustria, Suíça, Estados Unidos, dentre outros países. Em 1903, Juliano Moreira foi convidado para assumir o cargo de direção do Hospital Nacional dos Alienados, o antigo Hospício Pedro II. Ele realizou profundas mudanças estruturais, sanitárias e éticas no hospital. Em registros da época, Juliano desejava obter do Poder Legislativo verba suficiente para a construção de um novo asilo-colônia, onde fossem atendidas todas as exigências da psiquiatria moderna. Porém, as dificuldades financeiras nacionais o levaram a solicitar verbas apenas para as mais inadiáveis reformas do hospício. Em palavras de Afrânio Peixoto, Juliano veio e mudou tudo. Então era desejo de Juliano que os lugares fossem limpos, claros e dignos para os seus pacientes. Então ele implantou leitos limpos, vasos de flores nos corredores, sala de música com piano sempre dedilhado.
Ele também aboliu os coletes, grades, correntes, camisas de força, implantou novos modelos assistenciais dentro dos hospícios, de acordo com tudo que ele aprendia, via nas viagens internacionais, assim como ele também investiu na preparação dos enfermeiros, contratou dentistas, ginecologistas e várias especialidades para um melhor cuidado com os seus internos, os seus pacientes. Também ajudou a formar vários médicos que seriam os psiquiatras pelo Brasil. Ele não era professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, mas como diretor do hospital, ele orientou vários estudantes que seriam os futuros psiquiatras. Foi autor da lei que dá assistência que o governo deveria estender aos pacientes com os problemas mentais, essa lei de 1903, e também criou o manicômio judiciário em 1911. Continuou com sua rotina de viagens internacionais, sendo cada vez mais reconhecido, cada vez mais premiado, cada vez mais recepcionado com distinção. Ministrou cursos, supervisionou estágios internacionais, representou o Brasil em diversos congressos mundiais, foi membro de sociedades internacionais e recebeu diversas condecorações e prêmios, medalha de ouro, membro honorário, por exemplo. Juliano Moreira era uma pessoa extremamente inteligente, estudiosa, bastante talentoso, dedicado, esforçado e, portanto, admirado, aclamado, condecorado, reconhecido, respeitado, venerado, dentre outros verbos, por seus colegas, seus pares e pessoas que o cercavam. Ele era fluente em francês, em alemão, em espanhol, em inglês. No inglês, a sua fluência era tão perfeita que ele passou a ser comparado, a um verdadeiro cidadão inglês culto. Dentre tantos predicados e termos relacionados a Juliano Moreira que constam nos seus registros, nos diversos artigos sobre ele, estão inteligência extrema, paciência, persistência, estudo constante, elevada cultura, gentil, caloroso, a simplicidade, a visão social, o humanismo. Ele também, ainda por cima, era um incansável defensor de que os portadores de doenças mentais também são seres humanos, apenas doentes, e devem ser tratados como doentes normais e não como anormais perante a sociedade. Visto que Juliano era conhecedor de alemão, de francês, então ele era um profundo conhecedor das publicações originais de Freud, desde 1899, e, portanto, vários anos antes de Freud chegar e ser conhecido aqui no Brasil. Ele era considerado uma pessoa indispensável quando se formavam novas associações em nome da ciência. E segundo o senhor Miguel Osório, ele trazia para o seio das associações esses encantadores predicados de calma e tranquilidade, de benevolência e tolerância, de modéstia e de discrição, de amor ao trabalho e moderação, que tornavam inconfundível sua maneira de ser. Em 1910, Juliano Moreira se casa, no Egito, com a enfermeira alemã Augusta Peik, e ao retornarem ao Brasil, já casados, eles realizam verdadeiros saraus científicos em sua própria casa. Juliano era múltiplo, trabalhador metódico e aglutinador de colegas e talentos. Eles reuniam amigos, alunos, colegas, membros de sociedades científicas, e ele soube ouvir os sons de todos os sinos.
Sentindo a necessidade de melhorar cada vez mais a atenção, a estrutura, os cuidados com os seus pacientes, Juliano compra uma antiga fazenda de 77 quilômetros quadrados em Jacarepaguá, que era um antigo engenho, e em 1924 inaugura a colônia de alienados de Jacarepaguá, que mais tarde, em 1935, passaria a ser chamada de Colônia Agrícola Juliano Moreira. Seguindo sempre as melhores tendências internacionais da sua época, Juliano Moreira adotou as ideias de Kraepelin, da Alemanha, e trouxe um modelo mais humanista e adaptado às características brasileiras da época. Ele removeu as grades, aboliu as camisas de força e introduziu a chamada terapia ocupacional, os primórdios da terapia ocupacional em um ambiente hospitalar psiquiátrico, com oficinas de ferraria, combate a incêndios, mecânica e elétrica, carpintaria, marcenaria, tipografia, encadernação, sapataria, fabricação de vassouras, confecção de roupas de cama, pintura, realizados por seus pacientes. E começou também a executar música pelos corredores do hospital, transformando-o em uma instituição, uma verdadeira instituição cultural. Em 1925 ou 26, Albert Einstein, o físico alemão, veio ao Brasil apresentar 3 palestras sobre seus estudos à natureza da luz, comparando a teoria ondulatória e a dos quanta. Uma dessas palestras foi exatamente na Associação Brasileira de Ciências, em que Juliano Moreira era o presidente. E Juliano fez o convite para que Einstein conhecesse o hospital, as estruturas, o modelo, a forma de tratamento dos seus pacientes, e Einstein aceitou fazer essa visita para conhecer aqui no Brasil esse modelo de psiquiatria. Aqui é uma foto do diploma da Ordem do Tesouro Sagrado, concedido pelo imperador do Japão ao professor Juliano Moreira e só conferida aos homens de real mérito científico. Essa foto está no livro Impressões da Viagem ao Japão, que ele realizou com a sua esposa em 1928 e que só foi publicada em 1935, após a sua morte. Do mesmo livro, entre outras fotos, eu separei esta também, que mostra Juliano com sua esposa Augusta entre professores de uma escola primária em Tóquio. Aqui eu coloco para vocês um resumo, ano a ano, dos eventos ou alguns eventos que aconteceram na vida de Juliano Moreira a partir da sua entrada na Faculdade de Medicina da Bahia com 13 anos de idade. Chamo atenção para o período em que ele inicia as viagens internacionais, cursos, congressos, visitas a asilos, etc., em 1895 a 1902. Nesse processo de diversas viagens, em algum momento, ele adquire e desenvolve a tuberculose, a infecção que seria a causa de sua morte. Em meio a tantas revistas científicas, a fundação de sociedades científicas, tantos trabalhos publicados, foram mais de 100. Eu quero destacar aqui, em 1910, Juliano Moreira casa-se com a enfermeira alemã Augusta Peik. Eles se casaram no Egito, no Cairo, em uma das vezes que Juliano precisou ser hospitalizado para tratar de sua tuberculose. Em 1917, Juliano Moreira torna-se membro sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Em 1928, Juliano Moreira e sua esposa realizam uma longa viagem de meses ao Japão, em que eles conheceram o Japão, e também Juliano realizou conferências, cursos, foi premiado. E em 1930, após uma longa permanência como diretor, Juliano foi destituído da função no Hospital Nacional de Alienados, em decreto por Getúlio Vargas. Era um local, inclusive, que ele morava. Eles precisaram sair desse local.
Dentre as áreas de interesse de Juliano Moreira estavam a psicopatologia, a psiquiatria clínica, psiquiatria comparada, nosografia e modelos assistenciais. Aqui estão fotos do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, em Salvador, Bahia. É uma foto atual. Ele foi criado em 1936 e é onde abriga o Memorial Juliano Moreira, aberto a visitações. E no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, o Circuito Cultural Colônia, a antiga Colônia Agrícola Juliano Moreira. Além desses lugares, também ele dá nome a algumas ruas do Brasil, além de prêmios a alunos que são destacados. Juliano nasceu em uma realidade muito difícil, em 6 de janeiro de 1873, um menino extremamente inteligente e que conseguiu transformar a sua vida e a vida de diversas outras pessoas. Em 2 de maio de 1933, aos 60 anos de idade, ele morre de tuberculose. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa produção, não só pela importância na história da Bahia e do Brasil. Juliano foi fundamental para a evolução da ciência psiquiátrica no nosso país. Que essa história resumida seja um incentivo para muitas pessoas nos dias atuais. Eu peço também que não se esqueça de se inscrever aqui e de interagir nas redes. Até mais, pessoal!